Eu creio que você nunca teve a oportunidade de ouvir um relato de um espírito que passou 200 anos no umbral. Este é o tema que nós vamos abordar hoje. Este mesmo espírito, ele vai relatar como ele conseguiu e o porquê que ele foi parar no umbral em primeiro lugar e como ele conseguiu sair desta região de sofrimento. Não te interessa? E aí, interessa você ou não? Fica aqui conosco. Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Graças a Deus, aqui nós estamos. Eu continuo aqui nesse espaço que é a produção da área de comunicação do Templo Maria Santíssima, pois estamos em reforma, venho dizendo isso para você, não é? Estamos aqui reformando o prédio para o trabalho que essa casa deseja realizar, cada vez para mais e mais pessoas. Enfim, nós estamos aqui, hoje nós trazemos um tema muito, eu posso dizer que esclarecedor, como todos, né? Mas o tema de hoje ele é diferenciado porque nós vamos ouvir um relato de um espírito que passou 200 anos sofrendo na região umbralina, região de sofrimento, devido à postura que teve das ilusões no mundo carnal. Eu creio que vai ser muito útil a todos nós, para que entendamos que não há um juízo ou um juiz que vai te condenar. Ele vai me condenar porque eu fiz o mal. Não. Ele relata claramente que foram as atitudes que ele tomou que levou a viver nessa região. E como que ele saiu de lá? Como? Alcançando o perdão. Aí eu te pergunto, quem o perdoou? Quem o perdoou? Claro, Deus o perdoou. Porém, o mesmo Espírito, esse Espírito, ele relata que o perdão iniciou no coração dele. Não adianta pedir perdão se você não alcançar em você o perdão pelos atos que você cometeu. Primeiro você se perdoa. Mas aí vamos explicar isso. Quer dizer que eu me perdoo, está tudo bem? Não. É preciso que, para chegar a esse ponto de se perdoar, você realmente entender o mal que você cometeu e desejar corrigi-lo. Pois muitas pessoas dizem, me desculpa que eu errei. Pede desculpa facilmente, não é? Mas será que dentro, no íntimo, tem o desejo de não errar mais? E mais ainda, mais profundo é você ter o desejo de corrigir, porque aquele erro cometido, alguém sofreu com ele. Alguém foi ali prejudicado por este erro. Então é preciso o perdão, mas um perdão de forma ampla. E é o que nosso irmão espiritual vai relatar para nós. Que irmão é esse? Você vai ficar sabendo. Você quer saber quem é? Hoje nós conhecemos ele. Conhecemos pelo trabalho de caridade e amor que ele faz. E quem o socorreu? Outro espírito que nós conhecemos muito bem. Então, meu irmão, minha irmã, nós fizemos questão de trazer esse relato aqui para que entendamos que a ação gera reação, não importa quem seja. A ação gera reação. As leis espirituais, elas abrangem a todos. Não privilegia ninguém. Não há privilégio. Todos estão sobre a égide da lei espiritual ou das leis espirituais. Então, meu irmão, fica aí, vai. Vamos fazer a nossa prece e aí a gente passa a palavra a esse amigo para que ele conte o seu relato de vida e é muito emocionante, tá? Muito emocionante. A gente vê a sinceridade e a verdade na expressão desse espírito. E ele conta ele relata esse fato da vida dele para que sirva como clareza na mente daqueles que não querem sofrer. Certo? Vamos fazer a nossa prece? Vamos falar com Deus. Vamos elevar o pensamento ao Pai Celestial. Bom, eu
eu sou até suspeito, eu posso dizer isso, porque eu amo essa prece. Eu ouço e tento mesmo, trabalho dia e noite para implantar as palavras proferidas nessa prece que São Francisco de Assis nos trouxe. Eu trabalho e eu fico me policiando. Peraí, caramba, eu pedi paciência, então eu tenho que ter. Que é isso? Eu pedi compreensão, então eu preciso compreender. Ué, eu preciso me compreender e compreender o meu próximo, as pessoas com quem eu convivo, eu preciso, porque eu estou pedindo. Então eu sou hipócrita, eu peço uma coisa e não faço? Você sabe que eu já disse isso aqui muitas vezes, né? Eu me familiarizo muito quando Jesus... eu acredito que eu fui muito hipócrita nas minhas encarnações. Eu acredito nisso, eu sei. Por quê? Porque eu me familiarizo muito quando Jesus diz assim, ó, afasta-se de mim os hipócritas e fariseus. Jesus relatando isso, afasta de mim esses hipócritas e fariseus. Por quê? Porque aquelas pessoas chegavam para o Cristo cheia de doçura, mas com hipocrisia, porque por dentro era amarga, igual um fel. Mas chegava para ele, aquilo é hipocrisia. Então eu me policio muito para que eu não seja hipócrita, sabe? Se eu falo uma coisa, eu tenho que sustentar. Se eu peço na prece paciência, como é que eu vou ser impaciente? Se eu peço na prece compreensão, como é que eu posso ser incompreensivo? Se eu peço prudência, como é que eu vou ficar falando ou gesticulando e agindo de forma imprudente? Não é mesmo? Poxa, eu peço, tá? Eu falo por mim, eu peço, Deus, me banha com sua paz. Então eu tenho que estar em paz, não importa a turbulência que esteja acontecendo, eu tenho que estar em paz, eu pedi a Deus. E eu acredito que quem pede, recebe. Aí eu peço sabedoria, então eu primeiro, pelo menos, eu tenho que raciocinar antes de agir, para descobrir em mim fórmulas corretas de agir diante dos desafios. Eu não estou pedindo sabedoria, então eu tenho que buscar. Não foi o que Jesus disse? Peça, vai receber, busque e vai alcançar. Então eu convido a você, vamos juntos fazer essa prece? Vamos então falar com Deus. E com toda a sinceridade de alma, pois sabemos que diante de Ti, Pai, não tem o que esconder. O Senhor nos conhece como somos, na nossa intimidade. Podemos fingir para o mundo, mas diante de Ti, Senhor, não há fingimento. Então, nos colocamos nus diante da Sua luz e pedimos que ao amanhecer deste novo dia, tenhamos a paz, a sabedoria e a força, pois queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar em nós a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver, além das aparências, os Teus filhos, Senhor, os nossos irmãos, como Tu mesmo os vês. E assim, não vê senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Senhor, guarda nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos pessoas, almas tão boas e tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, com os nossos atos, sentimentos, pensamentos e palavras, nós Te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Você sabe que os Espíritos vêm nos dizendo que não há nada oculto que não venha a ser revelado, como diz o próprio Apocalipse, e que as máscaras estão caindo.
As pessoas, elas estão revelando quem são. Se há maldade no coração, sem a própria pessoa perceber, essa maldade vai ficar explícita. Se há hipocrisia, essa hipocrisia vai ficar explícita. Se há bondade, essa bondade vai ficar vista por todos. Porque é a hora de revelar, é a hora da revelação. Aí você diz, poxa, revelar o quê? O que há dentro do coração, da mente de cada um. Então nós percebemos isso no dia a dia. Cada um revela o que é e ponto. Mas não é para revelar, para ser massacrada. A revelação é uma oportunidade que Deus, que a espiritualidade nos dá, para que haja uma correção. Eu preciso sim enxergar as minhas faltas para corrigir. Eu preciso enxergar as minhas chagas para poder tratá-las. Senão eu continuo vivendo na ilusão, na hipocrisia. Você sabe que a hipocrisia, ela primeiro atinge o hipócrita, né? Porque ele é tão hipócrita que ele não percebe o quanto ele falseia a própria vida dele. Ele não percebe a pessoa, ele ser humano, pelo amor de Deus. Não estou aqui apontando dedo para ninguém. Mas a realidade é essa. A pessoa não consegue enxergar as chagas e acha que está tudo bem. Mas a partir do momento em que as coisas se revelam, ela tem uma opção, ou corrigir ou continuar tentando falsear as suas chagas, esconder a sua doença, esconder os seus males. Eu creio que nós estamos aqui em busca da espiritualidade para corrigir as nossas faltas. Eu acredito nisso. Eu estou dentro de uma casa espiritual desde os meus 14 anos em busca de quê? Em busca de me conhecer. Conhece-te a ti mesmo, não é Paulo de Moraes? Os grandes sábios da antiguidade já diziam: quer conhecer o mundo? Conheça a ti mesmo. E a espiritualidade nos dá essa oportunidade de nos conhecer como somos, para que as qualidades sejam ampliadas e as faltas sejam corrigidas. Então, a espiritualidade está aí nos ajudando. Quem quer, nunca impondo, mas ajudando a quem quer. Vamos lá, então, vamos ouvir a espiritualidade, um espírito representando essa espiritualidade. Giuseppe do Espírito Santo é quem vai nos relatar um fato ocorrido na própria existência dele. E por que ele se chama Giuseppe do Espírito Santo? Você imagina? Pois bem, o próprio vai nos relatar a sua história. Eu nasci em Itália, em meio ao Império Romano. Minha família, todos foram dizimados por soldados romanos. Todos morreram. Meu papa me tirou, me jogou para a floresta e sobrevivi. Quando toda a minha família foi dizimada pelos romanos, uma família de saltimbancos me viu na floresta. Eu estava com 7 anos de idade. E fui levado para a França e depois para a Espanha, onde também me tornei um assassino, um bandido e um aproveitador de mulheres, sem falar em ladrão de cavalo. Bueno, até os 32 anos de idade, me tornei um ser humano que vocês não queriam conhecer. Mal. Fui assassinado com 32 facadas. E fui para onde? Para o céu? Vai lá, cigano? Não. Fui para um calabouço escuro, mal cheiroso. E lá fiquei por 285 anos e 2 dias. Bueno, eu era protegido por um cigano Exu. Sabe que existe isso, né? Chamado Gamadessá. Este protegia o calabouço onde eu estava. Gamadessá. Ele sempre me falava aos ouvidos: tu precisa se perdoar. Não dizia que precisava pedir perdão a Deus. Ele dizia: precisa se perdoar. Por quê? Muitos pensam que quando morre, tu vai sentar diante de um juízo
com o Mestre Jesus e todos os anjos e vão começar a te julgar. Você fez isso, isso, isso. Não é assim. Tu que vai se julgar. Porque quando você não tem mais o corpo, e olha para o próprio espelho da alma, tu se enxerga. Então tu sabe quais foram os erros que tu cometeu. E não consegue mentir para si mesmo. Tu mente para os outros, mas para você não consegue mentir. Foi o que estava acontecendo comigo. E eu me culpava, eu sabia que aquilo que eu tinha feito era muito errado, mas não aceitava. Me achava grande, forte, e que estava um grande vingador, tinha feito o que tinha que ser feito. Um belo dia, digo belo porque foi o dia que recebi a graça. Abri os olhos para cima e disse: Mestre, eu me perdoo, mas também preciso do teu perdão. Me liberte. Depois de 285 anos e 2 dias. Quando aquele inferno que eu vivia, escuro, sombrio, mal cheiroso, se abre, miro, uma carroça vindo, com um belo cigano em cima. Digo belo de alma, porque não acho homem bonito. Um belo cigano numa carroça vem, o céu se abre, ele vem cavalgando, com uma bela cigana, com todo respeito. Você vem com outros irmãos ciganos, alguns deles estão cá. E na frente dele, uma pomba branca, com asas grandes, pousa sobre o meu calabouço e abre as asas. E eu pergunto a Gama de Sá: quem é esse? E ele me diz: esse é o Divino Espírito Santo, que vem cá para te libertar. E traz aquele que vai ser o teu guia, que vai te ajudar daqui para frente. Dom Carlos Ramírez e Cigana Esmeralda. Por isso que disse para Mestre Jesus a partir daquele momento: a partir de hoje não me chamo mais Giuseppe Piazzato. A partir de hoje me chamo Giuseppe do Espírito Santo. Então, façam isso com a vida de vocês. Diga sempre em tuas orações: eu sou Maria de Maria. Eu sou João de Jesus. Quem mais te dá força para viver? Jesus? Então você diga: eu sou Joana de Jesus. Firme isso na tua vida. E tu vai ter a mesma glória. Tu vai ter a mesma vitória que eu, Giuseppe, tive. Porque a partir daquele dia, quando eu recebi abraço de Dom Carlos Ramírez e de Cigana Esmeralda, minha vida nunca mais foi a mesma. Me tornei Giuseppe do Espírito Santo. Fui estudar, fui aprender o que era o amor de verdade. Fui aprender o que é viver para Jesus de verdade. Então, não venha dizer para Giuseppe que vida está difícil. Eu sei que está difícil, mas a vitória final pertence aos bons. A vitória final pertence àqueles que põem a fé à frente da cura, seja ela material e espiritual. Eu, em particular, eu tiro as experiências para mim. A experiência desse espírito eu não quero passar. Sinceramente, eu não quero cometer as mesmas faltas que eu vejo pessoas cometendo. Então eu procuro aprender. Creio que Giuseppe do Espírito Santo veio a nós relatar a sua história para nos ajudar a ficarmos espertos ou de mente desperta para não cair nestas coisas que o mundo material nos leva. Sabe, essa busca por prazeres materiais, querer ter isso, ter aquilo, saciar os prazeres da carne. Infelizmente, a gente vê as pessoas fazendo o possível e impossível para ter prazer material. Eu tenho que ter isso, eu preciso ter isso, ter aquilo, e aí não mede esforços e nem olha o mal cometido à vida das outras pessoas, porque ela está cega querendo apenas saciar o seu prazer. Quero ter o melhor carro, quero ter a melhor casa, quero ter.
ou até mesmo, como contou Giuseppe do Espírito Santo, o desejo sexual faz as pessoas se perderem. Não, eu quero, eu preciso me relacionar, eu preciso. Ao ponto de a gente ver aí nos relatos, hoje, quanta criminalidade vem acontecendo nessa área. Quantos se perdendo? Quantas pessoas anônimas, pessoas conhecidas, famosas, se perdendo porque não tem o equilíbrio do seu desejo sexual, da sua área sexual? Então esse relato de Giuseppe do Espírito Santo é para que pensemos, analisemos, porque ninguém aqui, eu tenho certeza, isso eu posso falar com toda segurança, ninguém aqui quer passar 200 anos em sofrimento, não é? Não quer, né? Mas a história é muito, muito rica. Esse relato que ele conta que a pomba, né? A pomba veio à frente. A pomba branca representa, né? Essa paz interior, a verdadeira paz que nós buscamos, a paz interior, que só Deus pode nos dar. Por isso a prece nós pedimos a paz, né? Não vamos encontrar essa paz no mundo. Não, porque o mundo não nos pode dar essa paz, mas Deus sim. Então essa pomba relatada por Giuseppe do Espírito Santo é a paz que ele encontrou dentro do coração dele. Então ele enxergou aquela pomba. E aí ele perguntou para aquele guardião, né? Gama de Sá, ele perguntou para aquele guardião o que era aquela pomba. E aí o guardião diz a ele: é o Espírito Santo. O Espírito da paz. E aí ele relatou claramente, com toda a emoção de ter relembrado esse momento, né, de libertação. Dali por diante, ele se transformou em Giuseppe do Espírito Santo. Meu irmão, eu creio que foi muito útil para nós essa mensagem. Eu creio, minha irmã, eu creio, para que a gente não caia nessas tentações também. Não é mesmo? O que você achou? O que você me diz? Conta. Dê a sua opinião. Escreve aqui, dê a sua opinião, é importante. De repente, você não concorda? Não tem problema nenhum. Não tem mesmo, tá? Então, dê a sua opinião. A gente convida você a fazer parte desse trabalho. Fazer parte do trabalho é interagir com o trabalho. Fazer parte das coisas é estar dentro dessas coisas. Então, se você está aqui nesse bate-papo espiritual, é porque você realmente quer fazer parte. Então, dê a sua opinião. Escreve aí, ó. Nós lemos todos os comentários feitos, são lidos. Eu, em particular, leio todos, tá? Não é possível... quando há possibilidade, eu vou ali e coloco aquele coraçãozinho, não sei se você já viu, mas eu leio todas, tá certo? Então dê a sua opinião, é importante para nós. Como é importante você fazer parte de todo esse trabalho. Essa casa, ela só tem um desejo: servir. Literalmente, sem hipocrisia, pelo amor de Deus. Nada de hipocrisia, mas o desejo dessa casa é servir. Todo o trabalho dessa casa é voltado a fazer o quê? Se não servir às necessidades das pessoas que são conduzidas pela espiritualidade aos ambientes desta casa, seja aqui na sede do Templo Maria Santíssima em São Paulo, ou nas caravanas de luz quando desembarcam nas cidades, como é o caso agora em Goiânia, como é o caso em Ribeirão Preto, como diz o Gilberto. Eu fiz por merecer, estarei em Ribeirão Preto, para que junto com o cigano Juan Domingues nos coloquemos como servo das pessoas que querem melhorar. Somos servos, sem hipocrisia, tá? Sem hipocrisia. O que fazemos, fazemos com amor. Com amor. Não há preço que pague o trabalho de amor e caridade. Não há mesmo. Não há. Por quê? Porque o resultado é a satisfação da alma. É o preenchimento da alma. Você sabe que há muitas pessoas que vivem no vazio, né? Ela tem tudo no mundo, mas está vazia. Por quê? Porque nós viemos para preencher a alma, não preencher o corpo. O corpo você come e está cheio. Daqui a pouco sente fome. Não é? O corpo precisa dos prazeres. Você compra um carro, ai que lindo. Passa 2, 3 meses, né? Acabou aquela
aquela euforia toda. Agora, quando você começa a preencher a alma, ela vai te fortalecendo de uma forma que ela não esvazia. Ela apenas deseja ter mais para melhor fazer. Isso é a busca pelos prazeres do espírito, no caso a caridade. É impressionante, você que acompanha a casa, você que já participa da casa, você deseja mais fazer, ou eu estou errado? Você não deseja mais fazer? Se você tivesse mais condições, mais você não faria para ajudar essa casa? Por quê? Porque é o prazer do espírito. É o teu prazer espiritual de poder servir a quem precisa. E a casa, ela é uma mediadora daqueles que querem fazer o bem. Então eu convido a você, junte-se a nós. Tá aí, ó. Aqui tem o número das contas, tem aqui o QR Code. Nosso editor coloca aí para você, tá? E eu agradeço de antemão, tá bom, meu irmão, minha irmã? Vamos à sala de concentração? Vamos lá? Esse estudo tão importante, nosso irmão Joshua vem falando de temas que eu creio que você não ouviu em outro lugar, que nunca tinha ouvido, eu creio nisso. Falando sobre assuntos importantes que pouco foram tratados dentro das casas espirituais. Então vamos lá, vamos à sala de concentração, intercâmbio mediúnico, médium Gilberto Rissato, espírito Joshua. Sala de concentração. Energia, o espírito é energia desde o seu princípio. Essa energia ela vai sendo alimentada pelas energias adjacentes. Então ela começa a pulsar, quase que imperceptível, né? Diante das concepções que são faladas às pessoas, os processos de migrações dessas poeiras cósmicas que são imperceptíveis aos microscópios daqui da Terra, que vão formando as bases da formação de um espírito até chegar ao grau de um mineral. As pedras, as rochas, elas têm vida pela sua própria formação. Dentro das fases evolutivas e lapidadas, a essência energética do que estão ali, você pode prestar atenção, que cada mineral tem seu valor energético. Todas elas têm. Isso é pela idade que elas têm. Pela idade, pelo período e pelas vibrações daqueles seres que as manipularam. Então, diante desses ciclos evolutivos, surgem-se muitos mitos sobre a vida nos subterrâneos. É da onde vêm, né, as falas sobre os reptilianos, do qual as pessoas nunca viram, mas sabem da existência de vida desses seres que vivem no subsolo e que os seres extraterrenos, aqui os que vivem acima da superfície, eles têm muito medo de serem dominados pelos reptilianos, quando na verdade os reptilianos, as formas adensadas que eles veem, é apenas o processo de migração do espírito do reino mineral para o vegetal. Eles não conseguem habitar aqui na superfície, o ar que tem aqui é como um gás, que se eles inalarem, eles perdem a vida, então eles só conseguem ficar na Terra por causa do calor, da densidade que tem ali, dentro do seu processo de transformação. Então muitos médiuns videntes, eles conseguem enxergar essas transformações e dessas transformações eles fazem um processo de transferência de visão daquilo que eles conseguem formatar para poder trazer essas alegorias ao campo visual. Então eles desenham reptilianos como seres, como se fossem monstros, como se fosse uma forma assim terrível, apenas com instintos maléficos, mas isso é a visão material daquilo que se vê, que não tem uma bela aparência, mas não significa que seja maldoso. Nem toda coisa feia é ruim, não é? Então, dentro desse processo, aí ao longo dos milhares de anos, essas formas vão se adensando e vão se criando outros micro-organismos mais maleáveis, que aí é o salto quântico durante esses milhões de anos para o reino vegetal, aonde vai sendo moldado o campo
energético vibracional. As plantas, elas conseguem captar as vibrações de tudo que está em volta. Sala de concentração. Olha, eu digo, esse quadro, ele é um estudo profundo sobre a vida além da vida, sobre o espírito além da matéria. Poxa, hoje, nosso irmão Joshua falando sobre a energia, nós somos energia, e essa evolução passando pelos reinos, desde o mineral até hoje, o reino que nós estamos vivendo, que é o reino o quê? Hominal. E o reino espiritual. Sensacional, não é? Sensacional. Eu venho aprendendo muito, mas muito mesmo. Porém, volto a dizer, é para estudo. Não é simplesmente ouvir e falar, caramba. Não, é para estudo, é estudar. Ele mostra e diz assim, agora é com vocês, vai estudar. Vá estudar, estuda. Olha que coisa, né? Aglomeração da poeira cósmica gerando o planeta. Você sabe que eu venho estudando muito isso. Tem um livro, já até indiquei aqui, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Ele fala sobre isso, a criação de um planeta, a formação de um espírito. Nós vemos muitas pessoas falando, né, do nascimento de uma criança, a fecundação, toda aquela... A ciência debruçou-se muito sobre isso para, né, descobrir a hora da fecundação, como que é. Inclusive esse vídeo aí que o Caio está colocando, ó, aquele óvulo, ele é penetrado pelo espermatozoide, ali gera todo aquele metabolismo. Que coisa linda, isso é lindo, não é? Isso é lindo. Olha só, que coisa maravilhosa. Está aqui no canto, Caio? Isso é lindo, não é? Agora, imagina a criação, então, de um espírito. O nascimento de um espírito. E aí, quando que a ciência vai debruçar em cima do nascimento de um espírito? Quando que a ciência chegará ao patamar de descobrir que nós somos muito mais do que matéria? Então, o trabalho do espiritismo é este. É de se debruçar sobre as leis espirituais para trazer ao mundo material essa clareza de que nós somos muito mais do que uma matéria. Que a nossa essência é um fragmento de Deus. O nascimento do espírito começa aí. Um fragmento de Deus gerando uma força, sabe, aquele fragmento mínimo, a menor partícula que a ciência conseguiu detectar. Acredito que é o átomo. Aí tem outra partícula menor, não sei dizer, mas vamos pelo átomo, que é algo muito pequenininho, muito pequeno, muitos milhões de vezes menor do que um grão de areia. Então imagina essa pequena partícula desfragmentando de Deus, nascimento do Espírito. E aí, este Espírito, ele vai se desenvolvendo, agregando ao ponto de um dia voltar a fazer parte de onde ele saiu, de Deus. É um estudo muito profundo. Se você gosta de estudar, eu te dou essa dica aí desse livro. Sem contar, essa mensagem do Joshua, ela foi diluída, tá? Nós estamos colocando aqui pedaços para que fique fácil a compreensão de todos nós. Se você quer entender a nossa origem, vamos estudar juntos. Essa é a proposta aqui do Madrugada com Deus, do quadro Esclarecer da Espiritualidade. Tá bom, gente? Amanhã estaremos de volta. Obrigado pela tua presença. Obrigado de coração. Obrigado. Estou aqui por você. A minha vontade, o meu desejo é servir. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído. Porque esse é o meu desejo. Vejo o quanto essa espiritualidade me ajuda, e a melhor forma de agradecer ao bem que se tem é passar adiante o bem que se recebe. Então eu convido a você, vamos passar adiante, dá like aí, ó. Vamos pulverizar a humanidade
com a mensagem do Cristo de Deus por intermédio dos Espíritos. Você sabe que a casa, o nosso dirigente, ele trouxe aqui, né, o propósito da casa, que é reunir, reagrupar, redirecionar, reespiritualizar os seios familiares com a mensagem do Evangelho do Cristo de Deus na Terra. Jesus, lógico. Então o que esses espíritos estão fazendo é isso. Então eu convido a você a fazer o mesmo, vamos? Compartilhe esse vídeo, tá certo? Obrigado, amanhã estaremos de volta. As contas continuam aqui, pode nos ajudar. Agradecemos de antemão. E só desejo a você que a paz de Deus, que a paz do Cristo, de Maria Santíssima, esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.